Sextou em sexta-feira com Campeonato Saudita e abertura das rodadas do Campeonato Inglês, Italiano e Espanhol. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sextou em sexta-feira, mais com futebol aí pra gente betar, né? A abertura aí das rodadas das principais ligas europeias e jogo do Campeonato Saudita, né? Tradicionalmente, sexta-feira é dia de Campeonato Saudita. A gente vai analisar aqui, eu estou com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fabiano. Melhor agora, né, velho? Vamos Com falar certeza. de futebol, sextou. Sextou. E aí a gente tem jogos interessantes, tá? Sexta-feira geralmente não é muito legal, não. Mas Campeonato Saudita, a gente tem o Al Hilal, a gente tem um Chelsea na Premier League, abertura de La Liga, abertura de Série A italiana. Que delícia, que maravilha. Vamos Muito bem. agora com você, apostador, aqui no Bets do Dia. Começando pelo Sauditão, né? O Arabão, né? Sexta, 14h, Al Hilal e Al Riyad, o jogo pela 20ª rodada. Aqui tá? era pra estar o nome do estádio, né? Que não é Campeonato Saudita. Não o é nome do Campeonato estádio. Saudita, enfim. Sim, diga-se de passagem. Foi Qual é o nome do estádio? É o Kingdom Arena. Que isso, sabes muito. É o estádio Você do já foi Al lá? Hilal. Não, você já foi, né? Não. Não? Queria. Queria? Futebol Saudita tá certamente legal, você. né? Eu queria fazer uma coberturazinha lá. Isso. Muito bem, vamos agora para o nosso aplicativo, né, do Game Arena. Que inclusive você pode baixar, né, de forma gratuita. Tem um Isso. QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular, aproveitamento recente aí das duas equipes, mas vamos trazer a tabela de classificação. Al Hilal brigando ali por mais um título do futebol saudita, né, atual campeão. É um time que o saldo de gol é absurdamente disparado, 40 positivo, mas ele tá atrás do Al Ittihad, 2 pontinhos atrás aí, de um dos seus grandes rivais, né, junto ali com o Al Nassr e Al Ahly, são os 4 times aí que são as principais forças do futebol saudita hoje, que receberam um alto investimento aí do fundo saudita, e estão ali brigando pelo título lá na parte de cima da tabela, né, times com elencos recheados de estrelas de futebol mundial, mas não é o caso do Al Riyad, né, que é o adversário da vez ali, time que tá até bem, em 7º lugar, com 28 pontos marcados. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né, o Al Hilal que vem atropelando todo mundo, né, menos o Damak, né, que ele Sim. empatou 2-2. O Damak, diga-se de passagem, é o único time sem Al do futebol Isso, saudita, né? exatamente. Grande informação. Antes, goleou o Persepolis, né, com o time iraniano, 4-1 na Liga dos Campeões da Ásia. Aí fez 4-0 no Al Aklod, aí fez perdeu, né, do Al-Qadsiya, que é um time que tá bem, né? O que é o quarto time lugar. que tá em 4º lugar. Venceu E a antes disso, Ueda atropelou geral. 4-1, Al Fateh 9-0, 5-0 no Al Urubá, Al Ittihad teve empate 2-2. Não foi Copa Saudita não, né? Isso, taça do rei, né? Sim. Cara, o que tem que destacar é o poderio ofensivo, né, velho? Muitos Até gols, mesmo né? quando empata, faz 2 golzinhos, meteu 3 no Al Raed, 3 no Al Garafa, 5 no Urubá, 9 no Fateh, 4 no Al Ueda, então é um time que o poderio ofensivo é muito forte, é um time que tem Malcom, Marco Leonardo, até mesmo com a saída do Neymar, né, que nem jogou direito, Mitrovic também tá por lá, é um time cujo poderio ofensivo é muito forte, treinado pelo Jorge Jesus, né, diga-se de passagem. É isto. E o Al Riyad, né, um time aí que perdeu na rodada passada, 3-2 pro Al Aklud, aí venceu a Ueda 1-0, aí perdeu pro Al Ahly 5-0, hein? Que é um parâmetro interessante pra gente ter pra esse jogo, né? Diga-se de passagem. Ó, eu gosto sempre de destacar isso, né, velho? Quando a gente tá falando de confrontos contra os times ali que estão fora do escalão saudita, digamos assim, é sempre bom a gente ver como eles se portaram enfrentando esses gigantes, né? No caso do Al Riyad, ele perdeu para o Al Ahly por 5-0, ele perdeu para o Al Nassr em casa por 1-0 e ele perdeu para o Al Ittihad em casa também por 1-0. Ou seja, é um time que não conseguiu marcar gol contra nenhum das 3 forças aí do futebol saudita e agora vai enfrentar o Al Hilal, deve ter dificuldades também. Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, né? Porque esse favoritismo do Al Hilal Se está reflete extremamente demais. alto, né? Odd extremamente baixa aí, 1.11. Triste. E aí, Matheus Montenegro? Isso aí acaba atrapalhando muito a nossa análise, né? Infelizmente. Por quê? Se a gente for buscar gols, Fabermano, a gente vai ter que buscar um mais de 3,5 para sair 4 gols no jogo. É muita coisa. Antes de tudo, obviamente, a nossa análise ela vai se embasar a favor do Al Hilal. A gente não dá para confiar no Al Riyad. A gente até trouxe retrospecto aí contra o Ittihad, contra o Al e contra o Nassr. A gente viu que o time não conseguiu marcar nenhum gol contra essas equipes, né? Mas em contrapartida ele também não sofreu muito Tantos de gols, duas. Então a gente fica com o pé atrás, velho, de apostar em muitos gols. Até porque se for para apostar, teria que apostar para sair 4, é muita coisa. Se fosse o mais de 2,5 com essa odd, pô, até teria seu valor. Mas mais de 3,5 para sair 4 é demais. Ambas marcam
também não confio, né? Não confio no Al-Ittihad para fazer gol. E ao mesmo tempo, eu tenho meu pezinho atrás de apostar que ele não vai fazer também. Então, Faber, mano, levando em consideração tudo isso, o handicap também, para trazer, que é uma opção viável normalmente, né? A gente teria que pegar o handicap -2 europeu, ou seja, para o time vencer por 3 de diferença. É muita coisa também. Então, Faber, mano, a gente acaba achando o valor, sabe aonde? Uma aposta diferente. Normalmente a gente não traz esse mercado, mas é uma alternativa bem interessante para o Marcos Leonardo fazer gol no jogo. Ó, de 1,82. É um dos artilheiros do futebol mundial, né? Salvo engano, são 13 gols marcados em 2025, 12 gols. Isso, marcou assim nos últimos 8 jogos do Campeonato Saudita. Em todos os últimos 8 ele marcou gol. Vai ter um jogo fácil pela frente, dentro de casa. Então, seguindo a lógica e pela relação custo-benefício, velho, é só a gente parar para refletir. Se for para sair 4 gols no jogo, muito provavelmente não vai ser de Marcos Leonardo. Se for para o Al-Hilal vencer por 3 gols de diferença, muito provavelmente vai sair um gol do Marcos Leonardo. Então aqui a gente tem uma odd muito boa e algo até mais seguro, eu diria. Porque o jogo pode ser 1-0, 2-0, 2-1 e o Marcos Leonardo pode fazer um desses gols. Então, velho, gosto muito dessa alternativa aí. Muito bem, então 50 aí no gol do brasileiro Marcos Leonardo, acho que é melhor, né? Odd boa. Sim, odd boa. De 1,80. Isso aí, tem aquilo, né? Se ele não jogar, né? Se ele não... É reembolso, né? É devolvido. Então sim, você sim. tem essa precaução aí se ele não entrar em campo. Bom, vamos agora para a Europa, tá? Premier League, temos Brighton e Chelsea, tá? É um jogo também interessante aí para essa sexta-feira. Vamos colocar na tela as informações do jogo, tá? O jogo será nesta sexta, 5 da tarde, lá no Amex Stadium, tá? 25ª rodada do campeonato inglês, Matheus Montenegro. É curioso que as duas equipes se enfrentaram aí, foi o último jogo, né, das duas, diga-se de passagem, né, confrontozinho. Copa da Inglaterra, né? Copa da Inglaterra, são dois times que, cara, poderiam estar melhor, tá? Poderiam estar melhor. Vamos detalhar melhor agora, vamos pro nosso aplicativo aí do Game Arena, a gente vê o retrospecto recente, o Brighton tem até dado uma melhorada, né, pô, ficou um períodozinho aí bem ruim, a equipe do Brighton, teve 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Chelsea a gente vê com o aproveitamento até pior, tá? Só teve 2 vitórias nas últimas 5 partidas. Vamos à tabela de classificação da Premier League, Chelsea em 4º lugar, com 43 pontos, já pode colocar aí fora da briga pelo título, né, pode-se dizer, mas briga ali por vaga na UEFA Champions League. Já o Brighton, cara, até dá pra sonhar com uma vaga em competição europeia, mas pelo visto tá ficando complicado. Parece que o Brighton vai ser aquele timezinho ali de meio de tabela mesmo, que nem briga em cima, nem briga embaixo. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Brighton, que venceu o Chelsea, né? Jogaram Tirou pela o Chelsea Copa da Inglaterra, 2-1. Aí tomou 7 Surreal. do Nottingham Forest. Aí perdeu do Everton em casa, 1-0. Mas ganhou do Manchester United fora, 3-1. Né? Venceu também o Ipswich, 2-0. Venceu o Norwich, né? Pela... Ipswich e Norwich, né? Perfeito. 4-0 pela Copa da Inglaterra, antes, né, dessa fase contra o Chelsea. Empatou com o Aston, um bom resultado, Cara, né? mas aqui é que era o período ruim, tá? Porque olha a sequência de jogos que ele teve sem vencer. Ele teve muitos empates, né? Foram 4 empates consecutivos, perdeu, empatou, perdeu, empatou. Foram 8 jogos consecutivos sem saber o que era uma vitória. 5 empates e 3 derrotas. E depois disso, quando parecia que tinha dado uma recuperada, venceu 3 jogos consecutivos, que estão aí na tela. Uma vitória fora de casa contra o Manchester United, lá em Old Trafford. Mas, logo depois, ele perde para o Everton em casa, time que briga na parte de baixo, e toma 7-0 do Nottingham Forest. Então, assim, é um time que não tem passado tanta confiança. Sistema defensivo deixando muito a desejar. O ataque até tem funcionado. Tem jogadores interessantes do meio para frente, né? Tem o João Pedro brasileiro, tem o Mitoma também, que é um jogador muito interessante, muito inteligente, né? Mas, cara, não confio tanto assim no Brighton. E o Chelsea? Também não confio tanto. Passa muita confiança. O Chelsea perdeu do Brighton, né, eliminado da Copa da Inglaterra, e venceu o West Ham 2-1, perdeu do City 3-1, venceu o Wolverhampton 3-1. Ambas marcam de rodo, né? E o mais de 2,5 também, bateu Mais os de últimos 6, né, jogos aí do Chelsea. Ele só não levou gol quando pegou o Morecambe, que é time da 4ª divisão, em casa na FA Cup, né? Sim. Fora isso, ó, toma gol aí, ó, o Chelsea. É isso, né? Não passa tanta confiança, né? Jogos com gols, geralmente aí. Esse é o padrão do Chelsea nesse recorte mais recente da temporada. Velho, tirando esse joguinho da FA Cup, os últimos 8 jogos do Chelsea, ele só ganhou 2, velho. É muito pouco, tá ligado? Pra um time que vinha muito bem, que tá em 4º na Premier League, né? Muito bem, vamos agora pro nosso momento bet nacional, né? Porque temos aí um favoritismo do Chelsea, né? Cara, esse confronto, não dá. Mas é um jogo... Nenhum dos dois times passa confiança, né? Não dá. Se fosse para o Chelsea em casa, você poderia até ter um pouco mais de confiança. Mas fora... Pô, se fosse o Chelsea em casa com essa odd, um empate nulo do Chelsea valeria a pena, ao meu ver. Mas nessas condições, eu acredito que não. O Brighton vem de vitória sobre o Chelsea na FA Cup aí, jogando em casa, né, no Amex Stadium. Cara, foge de resultado final e vamos focar em gols, né? A melhor pedida aí, sem dúvidas nenhuma. Eu até traria o ambas marcas como uma opção, mas a odd é apenas 1,46.
E aí, velho, a gente tem um mais 2,5 pagando 1,52, tá? Que é uma oddzinha um pouquinho melhor. Como são dois times que não passam confiança, velho, eu não descarto que o jogo dê a louca e saia um 3-0 para um dos dois lados, tá? Coisa que acontece às vezes nessa Premier League, né, velho? A gente teve, por exemplo, um Bournemouth metendo 3-0 no Manchester United, lá em Old Trafford. O Brighton tomando 7-0 no Nottingham Forest há pouco tempo. Então, assim, por causa disso, velho, eu até gosto desse mais 2,5, tá? E se bater umas marcas, eu acho que bate o mais 2,5 também. Sim. Eu acho que esse jogo, a tendência é um 2-1, 3-1, 2-2, é por aí. Quem quiser até aumentar o odd pode até combinar com ambas marcas, né? Mas a gente, para prezar pela segurança, a gente aí fica só no mais precavido, né? Vai que é 3-0 para alguém, né? Então a gente tem essa proteção. Vamos aí no mais de 2,5 gols nesse confronto entre Brighton e Chelsea. Inclusive tem um dado que nos últimos 8 jogos entre eles, em 7 também bateu o mais de 2,5. E bateu nos últimos 6 do Chelsea. E bateu nos últimos 6 do Chelsea. Então estatísticas, nesse caso, a nosso favor. Bom, vamos para La Liga. Isso, né? O duelo GG. Girona e Getafe, Matheus Montenegro. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sexta-feira, 5 da tarde. É um clássico, né? Porque o Girona é da Catalunha e o Getafe é de Madrid, né? Então tem essa rivalidade lá na Espanha. Girona e Getafe lá no estádio Montilivi, 24ª rodada aí do Campeonato Espanhol, Matheus. O Girona que não tá bem, né, velho? Fez uma temporada absurda aí, chegou a brigar até por título de La Liga, pode-se dizer, mas perdeu aí boa parte dos seus jogadores, né? Jogou a Champions League essa temporada, mas não conseguiu se qualificar nem para os playoffs e vive um momento bem ruim. Vai enfrentar um Getafe que vem de vitória, tá? Vamos chamar o nosso aplicativo aí, do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas. O Girona que só tem 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, né? Um empate, uma vitória e 4 derrotas, e até pior, tá? A gente vai ver isso aí logo mais. Tabela de classificação, no retrospecto geral, o Girona, ele é melhor do que o Getafe. 8º lugar, 31 pontos marcados, e o adversário está ali em 14º, com 27 pontos marcados. Não é uma discrepância muito grande, né? Se o Getafe vencer esse jogo, encosta ali. Mas são dois times que, cara, eu colocaria como, talvez até dê pra sonhar, mas é difícil. Porque, por exemplo, o Girona, ele tá ali em 8º com 31, mas o Villarreal, que é o 5º, ele tem 40 pontos, velho. Então, enfim, eu acho que é difícil brigar por competição europeia, mas dá pra sonhar. Tem a Conference, né? A Conference é o 6º, né? O Raio Vallecano, no caso, então, hoje, né? Se fizer uma reta final muito boa, né? Dá pra ir alguns dos dois times sonhar com competição europeia. Sim. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Girona. Né? É Girona ou Girona? Cara, eu acho que é Girona. E por que Getafe, Por que Getafe? Você tem um ponto, né, boy? Bom, mas enfim, vamos lá pro Girona, né? 2-0... Venceu, né? Não perdeu, né? Do Atlético Bilbao, 3-0. Na verdade, ele vem de poucos resultados positivos. Cara, né? ele só ganhou uma dos últimos 6. E foram 5 derrotas, tá? Não foi nem empate. E tomou gol em todos, né? E a vitória... E até na vitória ele tomou gol. Na vitória ele tomou gol e contra o Las Palmas em casa, né? Que realmente era um jogo fácil. Mas enfim, vamos lá. Tomou 3 do Atlético Bilbao, perdeu em casa pro Arsenal na Champions League, perdeu pro Raio Vallecano por 2-1, perdeu por 1. É bem verdade que foi uma sequência difícil, tá? Tem jogos da Champions aí, né? Mas, por exemplo, perder em casa pro Sevilha, o Sevilha hoje já não é lá essas grandes coisas. A última vitória depois dessa sequência, né, foi 1-0 que ele teve diante do Alavés. É um time que não vem muito bem, 6 jogos consecutivos sofrendo gols, sendo 5 derrotas. E o Getafe ou Getafe? Vem de vitória, fora de casa contra o Alavés por 1-0. Antes disso, tinha tomado 5 do Atlético de Madrid. Mas é um timezinho que, cara, o momento, ele é melhor do que o do Girona. Tá? Na La Liga, ele venceu os últimos 3 jogos fora de casa, né? Perfeito. 3-0 fora de casa contra o Real Sociedad. Empatou em casa com o Barcelona, conseguiu deixar seu golzinho, tá até ok. Venceu fora de casa também, lá na Copa da Espanha, né? O Pontevedra por 1-0. Las Palmas venceu por 2-1. Venceu lá na Copa o Granada por 1-0. Cara, ele fora de casa, acho que os últimos 5 jogos ele ganhou todos, né? Ah, não, teve o 5-0 que ele tomou do Getafe. Do Atlético de Madrid. Mas de resto, vitórias, velho. Timezinho que vem surpreendendo, tá? Não é lá essas grandes coisas, mas pelo contexto atual, pode surpreender aí, pode complicar a vida do Girona, tá? Bom, vamos pro Momento Bet Nacional, né? Vamos colocar na tela, porque a gente vê aí um favoritismo largo para a equipe do Girona. Tá? Né, o Getafe ali com a odd acima de 4. E aí, Matheus Montenegro? Cara, eu acho que as odds deveriam estar um pouquinho mais niveladas, tá? Eu acho que existe o favoritismo pro Girona, né? É um time que ao longo da temporada ele foi mais sólido do que o Getafe. Teve um ponto interessante que foi a disputa da UEFA Champions League, então foram 8 jogos a mais aí que ele teve. Getafe, você falou? O Girona, peço perdão. Eu tava falando que o Getafe... Não, é porque você falou Getafe e Getafe. Ah, sim. Já são 3 pronúncios. É pra agradar a todos, né? Eu penso em todos os públicos. Muito bem. Ah, tá. Algum acertou, né? Eu espero muito. Quando vê, é ok. Não sei. Enfim, dito isto, né? Após essa quebra da minha linha de raciocínio, o Girona é um time mais qualificado que o Getafe, eu diria, tá?
Mas o momento é muito ruim. É um time que vem sofrendo gol nos últimos 6 venceu jogos. o Getafe fora de cá 1-0 no primeiro turno, né? Mas lá naquela época o Girona jogava melhor. Isso. E o Getafe não estava tão bem. Tem esse ponto. O Getafe ele vive um momento melhor e o Girona vive um momento bem pior. E levando em consideração essa discrepância de odds, eu acabo enxergando o valor a favor do Getafe, tá? Poderia até destacar aqui o empate ou o Getafe, odd 1,78, mas eu até prefiro, Fábio Hermano, o gol do Getafe. Cotaçãozinha 1,69, que é muito boa. É que o Girona vence, né? Pode ser um 2-1, não acho loucura, tá? O Getafe fez um golzinho, tá perfeito. Já foi. Foi-se embora. Odd muito boa, inclusive. Odd muito boa para pré-jogo, um golzinho. Para um time que marcou gol aí no Campeonato Espanhol nos últimos 3 jogos fora de casa, né? E nas últimas 6... venceu os 3 jogos fora de casa mais recentes, né? Não, ele perdeu pro Atlético de Madrid, né? Não, mas ele foi Copa do Rei, La Liga. Ah, sim, perfeito. Boa. Os últimos 6 jogos dele fora de casa, ou são 5, ele só perdeu essa do Atlético e venceu o resto. Enfim, acho que vale muito a pena aqui, levando em consideração também que vale lembrar, o Girona levou gol nos últimos 6 jogos. É isso. Então, combinando isso aí, né, essas estatísticas, vamos aí no golzinho do Getafe, simples, o Getafe balançou as redes, temos o green na nossa aposta desta sexta-feira. Bom, para fechar essa edição do Bets do Dia, tem campeonato italiano, Bolonha e Torino. Jogo também interessante aí para a gente acompanhar. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Vamos lá, né? Jogo sexta, 4h45, lá no Renato Dall'Ara, né? O estádio do Bolonha. O campeonato italiano, obviamente, né? Obviamente. 25ª rodada. O Bolonha jogou Champions League, né, essa temporada. Não foi muito bem, né? Caiu na primeira fase. Foi eliminado já de cara, mas é um timezinho que vem bem. Vamos trazer aí a tabela de classificação. Antes de ver a tabela de classificação, é o nosso aplicativo do Game Arena. A gente vai observar um dado curioso, tá? Nenhum dos times perdeu os últimos 5 jogos que se disputou. Porém, mais, né? O Bolonha perde a né? 9 e o Torino a 7, se eu não me engano. Mas muitos empates aí nesse retrospecto. Trazendo a tabela de classificação, 2 times que não estão aí tão distantes em termos de posição. O Bolonha é o 8º e o Torino é o 11º, mas são 10 pontos que separam as duas equipes. Né? Então, ao que parece, o Torino deve brigar mais na parte de baixo da tabela de classificação. Também acho que não vai passar sufoco, acho que não cai, é timezinho de meio de tabela. E o Bolonha dá para sonhar com outra vaga em competição europeia eventualmente, né? Acho que vai ser mais difícil, o time não é tão qualificado quanto a temporada passada, mas dá para sonhar. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Equipes que estão invictas aí nessa sequência recente. O Bolonha, inclusive, não toma gol há 3 jogos, né? Sim. Empatou com o Lecce sem gols, venceu a Atalanta 1-0 e venceu o Como 2-0. Pouquíssimos gols, né, velho? Isso. Aí empatou com o Sport 1-1, Empoli 1-1. Nos últimos 5 jogos, não é isso, do Bolonha? Tivemos aí... Os últimos 5 do Bolonha, no menos de máximo 2,5, né? Sim. Aí teve 2-1 contra o Borussia Dortmund, uma vitória. É um time que não perdeu em 2025 ainda, velho. Isso. Pô, muito bem o Bolonha. 9 jogos, né? 9 jogos sem perder. E o Torino também não fica muito atrás, né? Tanto na questão de poucos gols nos jogos, né? Sim. A gente vê, acho que nos últimos... máximo 2 também. Nos últimos 6, inclusive, a gente vai ver aí. Sim. Os últimos 6 jogos aí da equipe do Torino, menos de 2,5 gols. E também não perde a 7, né? Não perdeu em 2025 também. 2 times que não perderam esse ano, né? Curioso. E lá no primeiro turno, ó, pra gente poder destacar, foi 2-0 pro Bolonha, lá em Turim. Muito bem. Então vamos para o nosso momento bet nacional, porque está bem claro que a gente não deve ir no resultado final, né? Porque são 2 equipes que perdem pouco, só se for um empate. A grande questão que eu gostaria de destacar aqui negativamente em termos de resultado final é que, ao meu ver, a odd está muito baixa para o Bolonha, tá? É um time que não perde a 9 jogos, mas ele empata muito também. Até vem de resultados melhores e é melhor do que o Torino. Mas eu tô achando essa odd baixa. Para ir na vitória seca a 1,76, eu tenho o meu pé atrás. Um empate no aposta do Bolonha, eventualmente, se tivesse uma odd boa, seria uma pedida interessante. Mas a odd é baixíssima, 1,29 apenas. Então, não vejo valor aqui e prefiro focar em gols. A gente observou que é uma tendência muito alta a sair poucos gols, né, velho? No confronto direto entre eles na Série A italiana, foi 2-0, saiu no máximo 2. A gente observou que os últimos 6 jogos, né, do Bolonha saíram no máximo 2, e os últimos 7 do Torino, salvo engano, né, 5 e 6, eu acho. 5 do Bolonha e 6 do Torino. Enfim, pouquíssimos gols, muito empate, e eu acho que é a tônica para esse jogo aí, tá? 0-0, ou 1-1, ou 1-0 pro Bolonha. Eu ficaria um desses 3 palpites aí. Mas o menos de 2,5... Cara, com essas estatísticas embaixo do braço e tendo uma odd 1,59, eu tô achando uma maravilha. E pra mim, essa aqui é a melhor tip dessa sexta-feira, né? A melhor tip aí do sextou. Por isso, vamos com selo Hotback, selo Hotback nessa aí, stake dobrada. Muito em bem. menos de 2,5 gols de Bolonha e Torino. Então, 100zão aí no menos de 2,5 É a gols, fome. hein? Bolonha e Torino, né? Ainda mais falando de Bolonha, já né? pensou uma lasanha bolonhesa, né? Muito bem. É complicado.
É isso, gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Sempre importante, Matheus Montenegro. E jogar com responsabilidade, claro. Sempre aquele troquinho do pão, no máximo, deixar aquele jogo mais emocionante, bota um cincão ali, né? Sim. Enfim, nada além disso. A nossa dica aqui da TV Bet, da Bet Nacional, é sempre jogar com responsabilidade. Valeu, tamo junto. Final de semana com muitos jogos importantes, hein? Se liga Tamo aí. junto. Valeu.